A gente vai continuar falando sobre teologia e tradição, e a gente tem como mais antiga a tradição católica romana, depois a luterana, devido àquela ruptura no surgimento do protestantismo, e vem também a teologia anabatista. Os anabatistas, eles não deram uma ênfase aos estudos sistemáticos. Antes, as doutrinas elas eram forjadas à medida que se aplicavam à vida. Os anabatistas, eles se caracterizavam pelo seu zelo missionário, por uma vida separada e uma ênfase na eclesiologia. Enquanto a teologia luterana tinha uma preocupação maior com a constituição doutrinária, a teologia anabatista, não confundir com o que a gente tem hoje de igreja pentecostal ou anabatista, mas é um movimento lá atrás, lá para os idos de 1600 mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, né? E aí havia entre eles uma preocupação maior entre a vida na igreja, a vida consagrada. Não havia uma preocupação, como no caso do luteranismo, de uma reflexão teológica, mas é o seguinte: o que eu faço com isso, não é? A gente sabe que tem aquele cristão que ele gosta muito de pensar, né, sobre o sexo dos anjos, mas agora tem aquele que assim, tá, qual é a utilidade disso para mim? Então os anabatistas iam mais ou menos por essa linha. Em relação à revelação, a Bíblia deve ser plenamente obedecida na vida do cristão, e ela é a única autoridade e guia. O Espírito revela a mensagem da palavra à comunidade da fé. A interpretação da Escritura é discernida principalmente nas reuniões da igreja. Os anabatistas tendem a concentrar-se mais nos ensinos de Cristo e do Novo Testamento do que no do Antigo Testamento. Então a gente percebe que, embora a única autoridade e guia da igreja seja a Bíblia, mas a mensagem da palavra, ela como eu posso dizer, a mensagem da palavra, ela é revelada pelo Espírito. Então a gente percebe, né, um modo mais místico nesse caso aqui de lidar com a leitura das Escrituras, e que a interpretação ela é discernida principalmente nas reuniões da igreja, não necessariamente naquele livre exame que alguém poderia fazer na sua própria residência. Quanto à salvação, esquece o espírito, não tinha nada a ver. Quanto à salvação, o pecado não é tanto uma servidão do livre-arbítrio humano, e sim a capacidade perdida de responder a Deus. O livre-arbítrio do ser humano lhe permite arrepender-se, obedecer ao Evangelho. Quando alguém se arrepende e crê, Deus o regenera para andar em novidade de vida. A ênfase maior está na obediência e não no pecado, na regeneração e não na justificação. Então, enquanto a gente percebe que na mentalidade luterana a gente verifica que as pessoas não contribuem em nada para a sua salvação, e elas estão inteiramente destituídas do livre-arbítrio com respeito à salvação, ou seja, Deus faz tudo e a pessoa praticamente não faz nada. Na compreensão anabatista já há o seguinte: o livre-arbítrio do ser humano permite-lhe arrepender-se e obedecer o Evangelho, ou seja, ele não tem como se salvar, mas ele tem como pelo menos se arrepender e receber o Evangelho, né? E aí a compreensão de igreja: a igreja é o corpo visível dos crentes obedientes a Cristo. A igreja existe como uma comunidade visível e não como um corpo invisível ou uma igreja estatal. Então a gente percebe que uma das rupturas dos anabatistas com a igreja de então está relacionado justamente isso, assim, a igreja ela não chega a ter aquela estrutura, aquela perspectiva, institucionalizada.
Igreja é o corpo visível dos crentes obedientes a Cristo. Então, se bobear, a mentalidade deles aqui está sendo até bem mais teológica do que muitos de nós no século 21, que na cabeça de muitos de nós, igreja é todo mundo. Só que igreja não é todo mundo, né? Igreja são os salvos. Todo mundo está na reunião, mas daí, assim, quem é e quem não é, né? Só Deus sabe. E aí, nesse caso, a respeito desse assunto, aqui há uma observação, né? Que o corpo invisível, né? Por exemplo, a igreja existe como uma comunidade visível e não como um corpo invisível ou uma igreja estatal, né? Então, na cabeça deles, não cabe aquela ideia de igreja invisível ou igreja estatal. Igreja é essa comunidade local que está ali, né? E aqueles que são obedientes a Cristo, ou seja, não quer dizer bem que é todo mundo, entendeu? Como eles mesmos colocaram aqui, que é o corpo visível dos crentes obedientes a Cristo. Mas não, por que eles usam o termo igreja estatal? Estatal porque, por exemplo, a igreja anglicana, agora da família real na Inglaterra, ela é uma igreja do Estado. Quem é líder da igreja anglicana não é o arcebispo, não é o bispo, não é nada disso. Quem é líder é a rainha. É como se de repente aqui, por exemplo, é como se de repente nas igrejas batistas o responsável fosse o Bolsonaro, entendeu? Se o Bolsonaro não ganhasse, fosse o Haddad. Quem chefia é quem é o líder da igreja. Então era mais ou menos assim. Que no caso ele não interfere na doutrina? Assim, o certo é não interferir, né? Só que eu acho que se o membro que tem dinheiro já interfere, imagina. Então assim, Jesus. Claro, tem muita gente que tem dinheiro e não interfere, mas tem gente que interfere, né? A gente não pode fingir que não existe isso, né? No caso, a igreja lá, ela varia de acordo com o governo. Mas no caso da Inglaterra é um pouco diferente, por quê? Porque no nosso caso, chefe de governo e chefe de Estado é um negócio um pouco diferente, né? Que assim, o Estado permanece, mas o governo muda. No caso da Inglaterra, a gente tem a ideia de chefia do Estado permanente e vitalícia. O governo pode mudar, mas está sempre tendo a família real ali. Então, praticamente assim, vai ser aquela linha. Não sei o tipo de igreja anglicana vai ser quando um desses príncipes filhos da Diana forem os reis, né? Porque assim, pelo que eu vi, parece que a família tem bastante longevidade, né? Então, assim, o Charles está quase morrendo e a rainha da Inglaterra não morreu. Exatamente. Então, eu não sei quando vai ser, mas a gente já percebe que já tem um pouco de mudanças aí na igreja mesmo, né? Então, por exemplo, o casamento, né, de nobres e plebeus já está mudando. Um casamento interracial já aconteceu também. Então assim, um monte de coisa vai acontecendo durante o tempo, né? E nesse contexto aqui, olha como é que a mente é. Nesse tempo eles já tinham a ideia de separação de igreja e Estado. Imagina, né? Então, há 100 anos atrás. Não, 100 anos não, a gente está em ano 2019. Aqui é na casa de 1600 mais ou menos. Entendeu? A reforma protestante foi em 1517. E aí o que acontece? Eles aqui já estão naquela situação de assim, não, peraí, a gente quer romper mesmo, a gente quer ser uma igreja livre, entendeu? E aí somente adultos crentes podem participar do batismo. Olha o contrário da igreja anglicana, né? Que pelo modo sacramental, mesmo que a criança, vamos pegar, né, um bebê, imagina, aí nisso suponhamos que, né, Janete engravida e vem mais um bebê aí nesse caso, né, já que o Jefferson é crente,
né? Aí vamos batizar, né, o Epaminondas, porque no caso o Epaminondas ele é filho de crente e ele a partir de agora, né, vai estar recebendo esse sacramento porque ele faz parte da mesma aliança que a família faz. Os anabatistas entendem o seguinte: não, o Epaminondas não tem como escolher. Vai chegar o momento em que ele vai ter consciência de que ele é um pecador, que ele precisa de um Salvador, e ele vai entregar a vida dele a Cristo, e aí sim, depois de pública profissão de fé, ele pode se batizar, né? E para a gente pode parecer simples isso, mas tem gente que morreu por causa desse negócio, né? E aí nesse caso, por exemplo, em relação à questão, né, de o batismo, testificar a separação do crente em relação ao mundo e o seu compromisso de obediência a Cristo. Os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, são apenas símbolos da obra de Cristo. Eles não conferem graça ao participante. As características da vida do membro da igreja devem ser conversão pessoal, vida santificada, sofrimento por Cristo, separação, amor pelos irmãos, não resistência e obediência à grande comissão. A igreja é o reino de Deus que está em constante conflito com o reino ímpio do sistema mundial. A igreja deve evangelizar o mundo, mas não deve participar do seu sistema. Isto afasta a participação em qualquer ofício governamental ou serviço militar. Então a gente percebe que assim, eles tinham um distanciamento praticamente total, né, dessas questões. Então a gente está aqui para orar, para interceder, mas a gente não vai entrar em governo, a gente não vai botar a mão em arma, né, a coisa mais ou menos assim. E a gente é reino de Deus. É diferente do pensamento da Igreja Católica, né, que assim, a Igreja Católica não é o reino, mas ela é aquela instituição que faz a conexão entre o mundo e o reino. Tá, ok? Então a gente agora vai falar da teologia reformada. E hoje? Tu vê que hoje já tem muitos pastores, líderes que estão entrando na política, né? Senado, deputado. Eles estão. Com certeza eles não são anabatistas. Falei que com certeza eles não são anabatistas. Entende? E assim, é importante a gente observar que assim, cada grupo tem uma compreensão acerca do assunto. Por exemplo, os anglicanos, eles não chegam a ter essa separação, tanto que né, que uma rainha ou um rei podem se tornar os líderes da igreja. Então, eu entendo, Renan, o seguinte, que a gente não tem necessariamente algum problema em participar da vida política, porque se a gente pensar em corrupção, vou pegar a minha experiência como porteiro numa empresa de impressão de jornal, de produção de jornal. Eu trabalhei numa empresa em que eu tinha que ver o crachá de cada funcionário. E aí, por exemplo, vinha aquele jornalista famoso, e aí ele: você não sabe quem sou eu? Eu falei: sim, senhor, mas eu preciso que o senhor venha com o crachá no peito, ou mostrar o crachá, para eu poder abrir o portão para o senhor. Aí dava um aborrecimento terrível. E aí, talvez alguém diga: isso não tem nada a ver com corrupção. Tem, porque, por exemplo, eu tenho o meu trabalho para fazer, eu sou pago para aquilo, entende? E aí o sistema me obriga a não fazer aquilo que eu sou contratado para fazer. Vamos pensar numa situação do tipo, uma carteirada. Entende? Vamos pensar numa situação do tipo: vem o pessoal da faxina, né? Não estou dizendo que isso aconteceu, só estou dizendo, vamos dar um exemplo. Vem o pessoal da faxina, e aí você tem que abrir a bolsa do pessoal da faxina para ver se estão levando alguma coisa. Mas aí de repente vem o pessoal da área de fotografia e vem com uma pilha palito, uma pilha não sei o que lá, e dá na mão do porteiro. O porteiro: pô, obrigado, meu chefe, né? Claro,
não podia ser um cara igual a mim porque eu era o Caxias, né? Então, mas tem sempre gente boa, né? E aí nesse caso, vou pegar uma outra situação. Eu tinha falado aqui sobre a questão, né, do membro com dinheiro, né? Vamos dizer que de repente a Rita, ela seja o membro que tem mais dinheiro lá na congregação. Aí de repente ela vai e fala assim, eu quero a partir de amanhã, né, ter sempre uma oportunidade para cantar em todos os cultos. Mas todos os cultos todos os cultos. Aí, não, irmão, vamos fazer negócio. Um domingo sim, um domingo não. Não, eu quero todos os cultos. Um domingo sim, um domingo não. Não, todos os cultos. Aí o que acontece? Irmão, um domingo sim, um domingo não. Tá bom. Aí semana que vem Rita não vem. Mês que vem Rita já não dá mais o dízimo, que era metade do orçamento da igreja. Tá entendendo? Aí no mês que vem, aí já tá todo mundo chateado, porque assim, já não tem mais como comprar o lanche das crianças, né? E aí daqui a pouco é você, pastor, que está saindo, entendeu? Porque vão dizer que a igreja está começando a afundar por sua causa. Ninguém vê que foi a Rita. E aí eu pergunto, por exemplo, a gente tem corrupção só na política? Não, corrupção tem a ver com o gênero humano. É como eu estava falando no culto domingo agora, que assim, vão ter mais militares no governo que a gente vai ter menos corrupção. Não, para não ter corrupção você tem que ter samambaia no governo, entendeu? Porque gente se corrompe, entende? Aí, vamos lá, vamos botar civil, vamos botar guerrilheiro, vamos botar esquerdista, né? Lembra da mesma esperança quando colocaram o PT no governo? Agora vai ser o governo a partir dos pobres. Entende? Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: o ser humano, ele é o que é. Então como por exemplo, em relação à questão, né, dos pequenos furtos que a gente faz, o gato de televisão, né, o gato de internet, coisas do tipo. Então, se a gente for observar o gato de água, cheio de gato nessa vida, né? Aí, assim, antigamente isso era o gato da Light. Aí, nesse caso, aí você tem tantas situações, né? E as pessoas, elas estão aí cobrando, né, integridade do político e integridade do policial. Só que se o político e o policial vieram da sociedade, e a sociedade é desse jeito, inclusive nas igrejas, o que você vai esperar do político e do policial? Tá dando para entender? Então, aí eu lembro de Romanos 3,10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Daí onde, por exemplo, eu defendo que a transformação pelo reino de Deus, porque o reino de Deus no coração da gente é que vai fazer da gente alguém melhor, e a gente, como alguém melhor, transforma a igreja e a sociedade em alguém melhor, em algo melhor. Agora, se a gente não muda por dentro, a igreja vai lotar, mas não adianta, entende? E aí você vai fazer uma reforma para o seguinte, só vai cantar quem for dizimista, só vai tocar quem vem para a escola bíblica. Olha só, se você não vem no culto no dia de ouvir, você também não precisa ser escalado para cantar e tudo tal. A tendência é o quê? A galera começa a ficar naquela resistência, né? Se é uma igreja que eles têm poder político, eles vão minar o pastor. Se é uma igreja que eles não têm poder político, eles vão para um outro lugar. Entende? E assim, não é uma questão de direção divina, mas é uma questão de falta de submissão, falta de amor, né? Falta de mudança interna. Pastor, você queria fugir da matéria, já fugindo, da pergunta da Não, é porque foi a partir da pergunta do Renan, já ia falar Juan, foi a partir da pergunta do Renan sobre a questão da participação do crente na política. Não, mas como é que fica o pensamento do senhor, do pastor, em relação a esse povo que pensa dessa maneira contra o pastor? Eu entendo que gente é gente, Fernando, e assim, o papel do pastor é amar as pessoas, se importar com elas e cuidar delas. Se elas merecem ou não merecem, o problema é delas. Deus merece. Esse é o caso, entendeu? Porque claro que como pastor, todos nós gostaríamos o quê? Vou pegar o meu caso. Para mim, como seria a igreja ideal para eu pastorear? Aquela igreja que cada um quisesse fazer discípulos, aquela igreja que o indivíduo
ele não dá tudo que tem, ele não vende a televisão dele para ofertar na igreja, mas pelo menos ele é fiel no seu compromisso. Ele ganhou R$10, ele dá o seu R$1 de dízimo, entende? Por exemplo, ele ganhou R$1, ele dá os seus 10 centavos de dízimo. A questão não é o valor, a questão é o compromisso, exatamente, é o compromisso dele. Então, aí digamos, uma comunidade em que um irmão se aborrece com o outro, sim, mas um irmão pede perdão para o outro, né? Uma comunidade em que a gente respeita um ao outro, independentemente de ser pastor ou de não ser pastor. Um irmão honra o outro, né? E uma outra situação digamos, se o pastor ele não caiu de paraquedas, vamos atender a orientação dele. Eu quero que a minha orientação seja acatada, então eu entro na fila e faço igual a ele. Olha como é que é chato. Tá aqui, tem que estudar, pesquisar, escrever, ler, fazer e acontecer, querendo estar de repente deitado no sofá, mas está aqui, né, essas coisas todinhas, e aí, assim, ninguém quer passar por isso, mas quer chegar lá na frente e mandar e desmandar. Então, assim, para mim, uma igreja ideal seria uma igreja de seres humanos, mas de gente que é o seguinte, que reconhece que são imperfeitos, que erram, que falham e não ficam terceirizando a culpa. Gente que, por exemplo, quer ser tratado com carinho, mas é um cavalo com os outros. Tu tá entendendo? Então, assim, eu não acho que eu estou querendo demais. Entretanto, eu não fui chamado por Deus para ser pastor de uma igreja ideal. Até porque uma igreja ideal possivelmente não precisaria de pastor. Entende? Então eu sou o cara que tem que fazer o trabalho chato. Tá entendendo? Tá você de braço cruzado e eu pregando, isso aqui tá errado, não sei o que tá errado e tal. Aí tu tá cheio de raiva, quase querendo sair e me esganar. Mas eu tô pregando, eu tenho que ter esse cara para fazer. Porque o colega não vai fazer, porque ele não quer ficar mal contigo. Mas eu sou pastor, ou é a tua cara feia ou é a cara feia de Deus. Eu tenho que escolher. Eu prefiro a tua cara feia. Entendeu? Então, deu para entender? E é o seguinte, tô errado? Sim, a gente senta, vamos tomar um café, você me mostra na palavra onde eu errei. Agora, só dizer que eu estou errado, aí não, entendeu? Então, eu entendo que o papel do pastor é amar. Por quê? Porque vai ter uma hora que você vai fazer tanta besteira, que vai ter uma hora que vai vir a fatura dessa besteira aí. E nessa hora você vai precisar do seu pastor, que talvez agora você nem veja como pastor, mas do dia que a casa cair, possivelmente você vai ver como pastor. Eu gravei duas frases do senhor aqui. O ser humano, ele é o que é e temos que mudar por dentro. Isso vai mudar uma concepção de coisa lá na frente. Mas é aquele negócio, eu entendo que assim, eu conheço pastores que desistiram de igreja. Assim como eu conheço novos membros que desistiram de igreja. E por que desiste? Porque ignoram uma coisa que está lá em Gálatas 5,16. Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, se a gente andar no espírito, a gente não vai dar lugar para a própria maldade que está na gente, que o diabo só provoca. Ou seja, eu não estou aqui minimizando o poder de Satanás. Eu só estou dizendo que é o seguinte: se não fosse a nossa carne, ou seja, se não fosse a nossa carne, o que ele ia fazer para tentar a gente? Agora, por que ele tenta a gente? Porque tem algo em nós que já está querendo a pouca vergonha, entendeu? Tem algo em nós que está querendo. Ele trabalha em cima da nossa fraqueza. Ele sabe que tem ali onde a gente vacila, ele vai entrar. Exatamente, tanto que se fosse assim, todo mundo cairia no mesmo tipo de pecado, mas não, cada um tem uma fraqueza que o outro não tem, né? Ele vai tentar um razão com uma mulher, vai tentar uma minha amiga dele. O pastor dela foi liberado do cargo porque estava, como é que se diz? De olho numa outra pastora, entendeu? Estava gostando de uma outra pastora. E aí ele, como pastor, viu que Deus estava requerendo dele um conserto. Então ele chegou diante de um outro pastor presidente e contou o que estava acontecendo. Aí ele foi exonerado. Quer dizer, o inimigo sabia onde estava a fraqueza dele, já pegou o pastor e acabou. Entendeu? Exatamente. E aí o que acontece? Aí alguém olha para isso e fica escandalizado com a igreja. Gente, isso é gente.
É gente. Entendeu? Ou seja, o que a gente tem que fazer é vigiar. Vigiou. É que nem assim, ó, o diabético que acompanha, né, faz a manutenção, monitora. O hipertenso que acompanha, faz a manutenção e monitora. O soropositivo, tá entendendo? Que faz a manutenção e monitora. Tá entendendo? Quem tem glaucoma, faz a manutenção, monitora. Quem, por exemplo, está sempre ali acompanhando a patologia, vai ter uma vida normal. Agora, a pessoa vai destrambelhada, na orelhada, tá na mão de Deus, né, não sei o que lá, a tendência é o quê? O problema vai evoluir, vai chegar uma hora que a casa vai cair. Eu tinha diabetes, sei que eu comia, bebia, não me importava. Fui ao médico, o médico falou, ó, se você não vai perder a visão. Eu estou agora me reeducando, não está doendo nada, não sou. Exatamente. Mas e isso pode ser aplicado em relação ao pecado. Isso aí. O pecado está na gente, então a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que me proteger de mim mesmo, para eu mesmo não me sabotar. Posso fechar o vídeo? Então beleza, então agora a gente vai falar da teologia reformada no próximo vídeo.